O Banco Central subiu a taxa de juros para 15% ao ano. É o maior patamar em quase 20 anos. Você com certeza já ouviu essa frase aqui que eu falei agora, né? A gente tem falado muito do aumento da taxa Selic. Essa decisão foi tomada para tentar controlar a inflação, mas ela afeta também diretamente o nosso bolso. Com os juros mais altos, fica mais caro pegar um empréstimo bancário. Fica mais caro comprar um carro. Você que estava querendo trocar seu carro e comprar casa, então, quem tem um sonho aí da casa própria para entrar num financiamento, fica mais complicado também. Agora, gente, por outro lado, o dinheiro que a gente investe, você tem um dinheirinho guardado aí, pode render mais nesse cenário. Mas será que vale a pena deixar o dinheiro na poupança ou com a taxa assim alta tem opções melhores? Vamos entender melhor todos esses questionamentos com o super economista Ricardo Paixão, especialista no assunto que vai ajudar a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos assistem. Ricardo, então vamos lá. Quando a gente fala dessa taxa Selic em 15%, maior patamar em 20 anos, na prática, para quem está assistindo, o que isso significa para o bolso de quem está assistindo a gente? Então, primeiro, é importante a gente pontuar que a taxa de juros Selic, né? Selic é uma sigla, né? Sistema de Liquidação e Custódia. Ela é controlada pelo governo via Banco Central, é o governo que tem reuniões periódicas através do seu Comitê de Política Monetária e altera essa taxa. O governo, ele usa isso para remunerar os títulos públicos, que é uma forma do governo se financiar. Esses títulos públicos, né, eles são, nós chamamos assim, são indexados à Selic, é que o governo capta a poupança de nós, das famílias, né, a gente chama de agentes econômicos, capta a poupança e paga por utilizar os nossos recursos, né, através desses títulos, né? Então, assim, o governo tem um propósito que ele quer controlar a inflação. Para controlar a inflação, o que o governo faz? Ele faz uma desaceleração na economia, aumenta a taxa de juros, sinaliza para o mercado, né, que ele está elevando a taxa de juros, e isso faz com que o crédito tenha uma tendência a ficar mais caro. Crédito ficando mais caro, tem esse efeito de desaceleração. Por quê? O consumidor vai ver, é o que você falou, aquele financiamento, né, não vai caber no meu orçamento, então eu vou deixar para mais para frente, né? O crédito ficando mais caro, ele impacta tanto o consumidor, nós no dia a dia, como o empresário também. Às vezes o empresário quer abrir uma filial em outra cidade. Só que com isso, o custo do crédito vai ficar mais caro para ele também. Ele pode deixar, né, de fazer esse projeto mais para frente. E isso é uma sinalização negativa, por quê? Porque o empresário, ele contrata, né, ele gera emprego, gera renda. Se ele vai frear alguns projetos, são menos empregos e menos renda para a população. Por isso que a gente fala, olha, a tendência da economia, que a gente quer com a economia, que ela cresça. Por quê? Se o empresário abre uma filial, ele vai contratar mais pessoas ou paga hora extra, gera um ciclo virtuoso, que nós chamamos, fazendo a economia crescer e é bom para todo mundo. Essa desaceleração ela tem um impacto negativo porque são menos empregos gerados, menos renda, né, e reduz o consumo. E a nossa economia ela tem uma tendência a crescer via consumo das famílias, né? Quando você tem uma redução do consumo, a nossa economia fica meio que estagnada e isso é ruim para todos. Então, ó, gente, Ricardo, quando muita gente está assistindo a gente, às vezes tem um sonho de mudar de apartamento ou de sair do aluguel e ir para casa própria. Vamos usar o exemplo do imóvel aí. Esse não seria o melhor momento, porque você vai cair num financiamento de X, você vai acabar no fim desse financiamento pagando muito mais, né? Sem dúvida, né? Nossa economia ela tem uma tendência a ter uma média de juros bastante elevada. Então, a gente já parte do princípio que nossas taxas já estão elevadas. O governo com essa política, na verdade o Banco Central, né, ele com essa política de elevar a taxa de juros, faz com que o financiamento fique mais caro, de automóveis, né, de imóveis também. E isso, assim, para umas pessoas, a orientação para uma pessoa que está pensando em trocar de veículo, adquirir, né, um imóvel e tal, não é o momento mais adequado. Espera até porque aquele financiamento, aquelas parcelas, né, que muitas das vezes a gente não tem recurso para comprar à vista aquele bem, né, que é de alto valor. Então a gente vai parcelar. Esse parcelamento vai ficar o quê? Vai pesar um pouco mais no nosso orçamento. E isso pode gerar impactos para a pessoa. Por quê? O financiamento de um veículo é um financiamento de longo prazo, 48 parcelas, 60 parcelas em algum momento. Financiamento de um imóvel, jura 25 anos, 30 anos financiando. Então vai comprometer o seu orçamento durante um longo período. Então é hora de fazer conta, né, de você pensar bem, né, e se você puder adiar isso
daí, esperar um momento onde a taxa de juros esteja um pouquinho mais baixa, é a melhor opção que se pode fazer, sempre fazendo conta e sempre orientação. Né? A pessoa que, às vezes, a pessoa não tem conhecimento técnico, né? É a pessoa que não entende muito bem disso, procura um especialista, né? Pode até procurar o nosso Conselho Regional de Economia, só dar um Google lá que as pessoas acham e vai disponibilizar um economista para dar orientação e, dependendo da dúvida, pode ser até gratuito. Olha só que legal, gente, Conselho Regional de Economia. Isso. Você pode buscar essa orientação. Se você me permite, Bruna, é um órgão, é uma autarquia federal, um órgão público, né, que está aberto para a sociedade também. Lá tem os economistas que são registrados e é só buscar lá, eu queria uma orientação tal, que a gente vai designar um economista que pode estar te ajudando para aqueles que não têm tanto conhecimento técnico. Que bacana esse serviço que você está dando para a gente, Ricardo. Agora, olha só, a gente falou aí de bens maiores, né? A gente troca de automóvel, de casa, mas no dia a dia, essa taxa mais alta influencia, por exemplo, quando eu vou ao supermercado, comprar ali, fazer a compra do mês, tem influência? Juros do cartão de crédito, naquela comprinha que eu gosto de fazer ali da roupa no fim do mês, influencia? Então, vamos iniciar pelo cartão de crédito, né? Que é uma ferramenta importante, desde que a gente consiga utilizar com inteligência, né? Então, o cartão de crédito, ele tem uma taxa de juros, uma das maiores taxas de juros do mercado, em torno de 450% ao ano. É uma taxa muito elevada. Então, o ideal, primeiro, quando a taxa Selic se eleva, a tendência é que os juros do mercado também aumente um pouco, né? Essa é uma tendência, até porque na economia não é uma ciência exata, né? É uma ciência social aplicada. Então, o que acontece? A tendência é que vai se elevar um pouquinho mais. Aí, se você compra no cartão de crédito, tem que ter muito controle. E eu recomendo até para as pessoas faça uma análise, uma reflexão. Se você consegue comprar, né, primeiro, um limite baixo no cartão de crédito, né? Essa é a orientação, ninguém precisa ter um limite de 10 mil. Isso incentiva você a consumir mais, comprar só aquilo que você precisa e pagar o valor total da fatura até a data de vencimento. Aí você consegue utilizar. Quando você descontrola um pouquinho no consumo do cartão de crédito, você pode ter dificuldade de pagar e vai estar incidindo os juros, principalmente nesse momento onde a taxa está se elevando. Com isso, uma dívida pequena pode se transformar numa dívida impagável num curto espaço de tempo. Então, assim, o impacto dos juros para todo mundo, né? Tanto no cartão de crédito, tanto no supermercado, como você bem colocou. Por quê? Porque para o comerciante também, ele se utilizar de uma linha de crédito, ele vai pagar um custo maior e ele vai, muitas das vezes, repassar ou 100% desse custo no preço final do produto ou parte desse aumento ele passa no preço final do produto. Então acaba que aqueles produtos, se isso continuar durando algum tempo, vão se elevar também devido ao custo do crédito mais caro. O efeito é realmente muito ruim para a economia, né? Para praticamente todos os agentes econômicos. Perfeito. Chegando muitas perguntas, eu vou ler a pergunta aqui da minha xará, Bruna Campos, ela é de Vila Velha. Obrigada, tá? Ah, não, perdão, é o Bruno, meu xará. Bruno, obrigada pela participação. Ele quer saber, Ricardo, o que seria uma taxa de juros ideal? Então, a pergunta é extremamente interessante, tá? Nós não temos uma taxa ideal, até porque, como eu bem coloquei, nossa economia, a economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. O que a gente pretende é o quê? Diante daquela conjuntura, a gente tem as taxas que são mais compatíveis para aquele momento. Para a nossa economia crescer, gerar emprego, gerar renda, nossa economia tem que crescer em torno de 3,5% a 4% ao ano. Isso aí é o crescimento da economia. Isso é viabilizado com uma taxa de juros menor, porque para a economia crescer, o empresário tem que investir, ele tem que executar projetos e com isso ele vai gerar emprego e renda, tá? Então a tendência da nossa taxa é o quê? Ela tem uma trajetória de queda. O que a gente quer é uma taxa menor do que 15%, como está atualmente. Ela reduzir para 12%, para 10%, para 8%, ela vai designar essa trajetória. Só que aí, enquanto ela for diminuindo, né, por isso que não tem taxa ideal, o governo tem que observar o seguinte, olha a inflação, que é um outro fenômeno que também impacta no cidadão. Se com essa redução a inflação aumentar, aí o governo tem que controlar essa queda para não fazer com que uma queda brusca na taxa de juros provoque um efeito inflacionário que corrói o poder de compra do cidadão. Na prática, o que é esse efeito da inflação que a gente está colocando? É você comprar com o mesmo valor, né,
cada vez menos quantidade de mercadoria. Você vai para o supermercado, vai comprar menos, porque a inflação corrói o poder de compra. A gente fala que o nosso dinheiro está perdendo valor, né? Exatamente. Então, assim, os juros têm que diminuir, né? Pode diminuir para 10, 8 e tal, só que isso não pode cair para chegar a você pensar assim, uma taxa de 3%, 4% é o ideal. Não, porque tem que ver que efeito que essa redução vai provocar na economia, principalmente na inflação, entendeu? Se ela estiver provocando uma alta na inflação, a taxa vai ter que aumentar um pouquinho. Então, o governo fica meio que controlando, monitorando aquilo ali. O que a gente pode atentar para a pergunta é que, do nível que está, ela está muito elevada e está prejudicando a economia. Sim. Ela tem que se reduzir mais um pouco. Mas não tem faixa ideal, taxa ideal, não, porque isso depende muito das características particulares da economia de cada país. Perfeito. Ricardo, nosso tempo está quase acabando, mas dá tempo da gente explicar para quem está em casa, esse momento, para quem tem um dinheirinho guardado, às vezes a pessoa tem ali suado o dinheirinho, que deixa numa poupança. Dá para a pessoa se beneficiar desse momento, então, tirar o dinheiro da poupança e investir em algum outro lugar? Vai render mais o dinheiro dela? Sem dúvida. Primeiro, eu queria colocar rapidamente que a poupança, ela não é um produto financeiro para a pessoa ter altas rentabilidades. A poupança é um mecanismo para garantir, principalmente para aquela pessoa mais humilde, aquele pequeno poupador, né, é uma proteção contra os efeitos da inflação. Esse é o papel da poupança, tá? Por isso que a sua rentabilidade gira em torno de 6%. É muito pequenininha. Quem quer investir tem que buscar outros produtos, né, como LCI, LCA, CDB, são alguns produtos. E a gente sempre orienta, ao invés de você investir em um produto apenas, você monta uma carteira de investimento. A carteira é um conjunto de produtos, tá? Tem algumas instituições financeiras que montam essa carteira. Então, a gente sempre recomenda para que eles utilizem isso e procurem orientação técnica para montar essa carteira. Ricardo Paixão, economista, dando uma aula para a gente aqui de economia, para a gente tentar se sair bem aí nesse momento que está difícil para todo mundo. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Esse assunto é extenso, tem um monte de perguntas, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Até uma próxima, Ricardo. Obrigado. Valeu, obrigada pela participação.